Vade hetum lemure. E na videoaula de hoje vamos falar sobre o ritual das Lemúrias, né? São um festival romano, uma celebração romana, não sei bem que nome dá o certo para isso, mas um evento religioso que fazia parte do calendário romano e que acontecia nos dias 9, 11 e 13 de maio. Bom, primeiro vamos começar a pensar aí no calendário para entender essa lógica. Festivais em maio eram coisas muito comuns na Europa, né? Porque maio, né, final do inverno, começo da primavera, né, o mundo renascendo, né, a vida voltando à normalidade depois do inverno, né? Então, né, nesse momento entre abril, maio, né, vai ter uma série de festividades que vão acontecer, né? Entre elas aí você pega a festividade da Páscoa, né, que vai ter um monte de variações e que vai formar a Páscoa que a gente tem hoje, mas hoje vamos focar nas Lemúrias, né? O que eram as Lemúrias? Né? As Lemúrias têm a ver com os lêmures, né? Tá, que raio que são os lêmures? Os lêmures são fantasmas ruins, né? Como assim, fantasmas ruins? Tem algum fantasma bom? Pois é, na cultura romana existia uma série de espíritos, né, que conviviam com essas pessoas. Primeiro, vamos focar aí no que é a religião romana. A religião romana, ela era uma religião doméstica, né? Ela era uma cerimônia que tinha muito menos a ver com os sacerdotes, com as cerimônias públicas e tinha muito mais a ver com as cerimônias domésticas, com as cerimônias celebradas dentro das casas das pessoas, né? Geralmente essas cerimônias eram feitas por pessoas específicas. No caso das Lemúrias, era feito pelo pater familias, né? Quem que era o pater familias? Era o pai da família, né? Era o homem mais velho, era a figura masculina mais velha dentro de uma casa, né? Que não precisava ser necessariamente o pai exatamente, né? Mas aquele homem, né, mais velho, mais responsável por aquele núcleo doméstico, né? Não podia ser uma mulher? Não, isso era para o pater familias. Existiam outras cerimônias que eram destinadas a mulheres, tá? Vamos lá, que festival estranho, né? Acontece no dia 9, 11 e 13, né? Ele pula um dia cada vez, né? Dia 10 e dia 12 não tem cerimônia nenhuma. Não tem cerimônia nenhuma, porque isso também tem a ver com a relação dos romanos com o calendário. Dias ímpares, como por exemplo, dia 9, dia 11, dia 13, né? Eram dias que eram dedicados à relação dos homens com as forças divinas, né? Nos dias pares eram dias dedicados à relação do homem com a natureza. Nossa, mas era tão complexo assim? Pois é, um pouco mais. O calendário romano também era dividido entre os dias fastos e os dias nefastos, né? Os dias fastos são os dias que o homem e as divindades estão bem, né? Que o homem vai ser abençoado pelas divindades. Então, nesses momentos, é bom que o homem trabalhe, faça negócios, feche acordos, né? E tudo isso. Nos dias nefastos, não é tão positivo que ele assim o faça, né? Bom, existiam outras organizações de calendário, mas o foco dessa aula não é isso, né? A gente vai falar sobre as Lemúrias especificamente, que é uma cerimônia religiosa ligada a esses lêmures, né? Como eu disse, lêmures são fantasmas ruins. Existiam fantasmas bons? Sim, existiam, por exemplo, os manes, né? Os manes estão ligados diretamente aos chamados deuses lares, né? Os deuses lares são deuses sem nome, são deuses da família, são espíritos de antepassados que protegem a família. Mas ligados a esses espíritos
espíritos de antepassados estão as almas dos mortos daquela família. Então, para o romano, se você tinha uma boa morte, quando você morria, você virava um manes, né? O manes era esse espírito, né, que auxiliava a família, que protegia dos males, que garantia fertilidade, que garantia prosperidade, que garantia alimentação. Agora, se a pessoa não tivesse uma morte boa, se tivesse uma chamada morte ruim, a alma dele se transformava num lemure, né? O que seria uma morte ruim? O que era chamado de morte prematura, né, era visto como uma morte ruim. O que seria uma morte prematura? Né? Bom, obviamente uma morte infantil, né? Crianças morrendo não seria algo natural, ou muito jovem, né? Mas mesmo se a pessoa fosse mais velha, né, e a vida dela fosse abreviada por uma força externa, algum tipo de morte violenta, um assassinato, por exemplo, não uma morte em guerra, né? Se o cara foi para a guerra, tá, a possibilidade de morrer existe, ele já sabe dessa possibilidade, então essa não seria exatamente uma morte violenta, seria uma morte de guerra, mas um assassinato, né, algum tipo de agressão que gera uma morte, um envenenamento, algo assim, seria considerado essa morte prematura, ou seja, aquele cara que deveria ter uma vida mais longa, mas um fator externo, alguma coisa negativa, uma força ruim atingiu ele, né, fazia com que essa alma se tornasse um lemure. Né? E esse espírito perturbado, ele acabava perturbando a vida da família, porque ele tentava voltar para casa, né? E nessa casa, né, ele deveria estar vivo, mas ele não está, então ele está numa angústia, e essa angústia gera uma desarmonia dentro da casa. Né? Então, esses dias 9, 11 e 13 de maio eram dedicadas para espantar essas almas ruins, esses espíritos maléficos, né? Ou aperfeiçoá-los, né? Transformá-los em manes. Como é que era essa cerimônia? À meia-noite desses 3 dias, o pater familias, né, circulava pela casa descalço, né, andando pela casa, estalando os dedos e falando: Vade retrum lemures, vade retrum lemures. Vão embora, some daqui, lêmures, afastem-se da casa, né? É meio que um rito de expulsão, de estalar do dedo ali para atiçar esses seres, né? Acabava de circular pela casa, ele pegava ali um conjunto de 9 favas negras, né? E de tempo em tempo, enquanto ele estava andando, estalando o dedo, ele jogava 3 favas negras por cima do ombro, continuava, né? Mais 3 favas negras, continuava, as últimas 3 favas negras, e aí pegava ali algum tipo de instrumento, um sino, um tímpano, né? E fazia ressoar. Né? Então, vê, essa figura maior, né? Vamos lembrando que entre os romanos as famílias são masculinas, né? Então, o pater familias, o protetor da família, age de forma a proteger aqueles que estão ali desses espíritos ruins, desses espíritos que podem fazer mal a quem vive ali. Né? Então, o pater familias funcionava meio como um sacerdote doméstico para esse tipo de rito. Né? Então, você percebe que, inclusive, a ideia das 9 favas negras jogadas para trás tem tudo a ver com a ritualística desses 3 dias. Né? O número 3, né, era considerado como o primeiro ímpar. Né? Pô, mas o 1 não é ímpar? O 1 é ímpar, mas ele é solitário. Né? O 3, né, ele consegue formar um par e um par fica incompleto. Né? Então, ele estabelece uma desarmonia. Né? O 1 é solidão por si só. O 3, ele estabelece um desequilíbrio. Um festival de 3 dias, com um símbolo jogado 3 vezes 3 por trás do ombro, né?
para marcar essa repulsa à coisa desarmônica, ao elemento que quebra o cotidiano, né, e o bom estado entre os homens daquela família, né? Então vê, esse rito estabelecido pelo paterfamilias é um rito que transforma ele na figura que salva aquela comunidade. Essa relação familiar e comunal com os romanos é extremamente forte. O poeta Ovídio, por exemplo, faz uma referência à Lemúria, né, que ele cria uma certa torção na história para conseguir explicar o que é isso. Coisa que era bastante comum nos escritos ainda da antiguidade, né? Ele vai dizer ali, num poema, né, que a Lemúria tem a ver com Remo, né, irmão de Rômulo. Lembra a historinha Rômulo e Remo, os dois irmãos gêmeos fundadores de Roma, e que na fundação de Roma, Rômulo matou Remo, né? Essa morte do irmão, né, é uma morte que tem a ver com a formação de Roma, e Rômulo estava cumprindo uma função de proteção de Roma ao matar o próprio irmão, e era alguém que ele amava muito, né? Então Ovídio conta lá que o fantasma de Remo aparece aos pais adotivos dos irmãos, né, para falar: olha, o meu irmão Rômulo não tem culpa de ter me matado, né? Ele fez o que era certo, ele cumpriu a proteção da sua casa quando me matou, né? Então não o culpe, né? Não crie qualquer imagem ruim de Rômulo, né? Rômulo fez o que deveria fazer, não só como rei, mas como pater familias. Quando o fantasma de Remo aparece para os pais adotivos de Rômulo e Remo, Rômulo, né, teria instituído a Remúria, né, as festas a Remo, mas o próprio Ovídio fala que esse nome Remúria, o R do começo foi trocado pelo L, né, e virou a Lemúria, né, mas o nome Lemuri já era algo dessa tradição. Então percebe que o Ovídio, quando escreve isso aí, ele deu uma torcida ali na história para criar essa imagem positiva do que é o paterfamilias, o que é o rei de Roma, o que é o governante que protege toda aquela comunidade. Vê, essa ação de proteção é uma ação que tem a ver com a base do pensamento familiar de Roma, a base da estrutura que organiza a proteção não só material, mas uma proteção espiritual. Os ritos funerários que vão se desenvolver a partir dessa relação com os mortos vai ser bastante importante também. Pensa que quem sofreu uma morte violenta poderia, por exemplo, não ter enterro, não ter rito funerário. A transformação do indivíduo em manes ou em lemure tem a ver, inclusive, com essa relação entre os vivos e os mortos, aqueles que protegem do mundo espiritual e aqueles que são protegidos dentro do mundo material. E aí, cara, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta Suetônia, eu sou o professor Fábio e você não é negro. Você deveria estar estudando.